E, portanto, desde logo e imediatamente, a função que me foi atribuída seria destacar o tema dos fundamentos constitucionais do direito ambiental criminal. Portanto, eu quis, desde logo, para não atrasar, iniciar a exposição do tema, para que a gente possa, então, cada uma das senhoras e senhores, ter diferentes visões a respeito do que é o direito ambiental criminal, na perspectiva que é a perspectiva em que foi criado o direito ambiental. A minha função, portanto, é desenvolver os chamados fundamentos constitucionais do direito ambiental criminal. Eu acho relevante, importante, até porque vocês vão ter, como dizia há pouco, diferentes visões e interpretações do direito ambiental criminal, do próprio direito criminal, do próprio direito penal. Algo que eu sempre tenho dito, sempre tenho procurado esclarecer, que nós, da área jurídica, quando a gente fala de direito positivo, a gente tem uma visão do direito como um produto cultural. Não preciso dizer, às vésperas do julgamento da mais famosa ação penal da história, que é a ação, todos conhecem a ação do Mensalão, mas tecnicamente a ação 470, de instância originária do próprio Supremo Tribunal Federal, que quando a gente fala de direito penal, portanto, eu aqui na Casa do Advogado estou trazendo uma perspectiva cultural, não dos juristas, não dos técnicos, mas uma perspectiva cultural que a mídia, de certa forma, acaba por contribuir. Quando a gente fala de direito criminal e direito penal, a gente sempre fala de algo que vai resultar em cadeia. Então, grande resultado, o chamado penalista, existem os penalistas, que é uma turma própria, uma tribo própria, com cultura própria, com visão própria. Alguns até sustentam, depois vocês vão ver que vários criminalistas que existem ciência criminal, que eu acho que é até um fenômeno, quer dizer, quase que a existência de um DNA, RNA destinado à elaboração do tipo. Então, essas coisas interessantes, que, claro, sob o ponto de vista científico, são questionáveis, mas tem seu fundamento na história do direito brasileiro e, portanto, do direito europeu. Então, não tem erro para qualquer estudante de direito que você fala em direito penal, e normalmente direito penal é muito sedutor, os estudantes da graduação prestam muita atenção, sempre envolve violência, sexo, drogas, enfim, essas coisas que as moças e os moços prestam atenção. Sem qualquer demérito, é diferente de você ser professor de direito tributário. De explicar o lançamento, o fato gerador, é dificílimo, você ser popular numa faculdade de direito como docente de direito tributário. Tem alguns até que gostam, acham bacana, mas é mais difícil. O fato é que os temas que envolvem o chamado direito penal, e o antecedente lógico do direito penal, que é o direito criminal, pressupõe uma lógica que eu diria faz do direito penal, faz do direito criminal a sua razão de ser, que é a seguinte: quem comete um crime, e se restar comprovado o crime, vai preso. E quando eu falo do julgamento da ação popular do Mensalão, notem que o fato de, já comprovado, que o fato de um esquema ter sido elaborado para liquidar com a democracia e comprando votos é o de menos. O importante é saber se vai ou não ser preso. Então, uma torcida a favor, uma torcida contrária, quem é a favor dos embargos infringentes, quem é contra. E de fato, nós da área jurídica compreendemos, achamos interessante. Eu estava viajando e meu filho ligou e perguntou o que é embargos infringentes, que eu estou treinando ele sempre pelo menos na capa do Estadão. Eu falei, olha, ele falou, é bom ou é ruim? Eu falei, depende. Para o teu pai, que é advogado, é muito bom embargo infringente. A gente até, para quem cobra por mês, dá mais um tempinho, a gente recebe mais um dinheirinho, aí sempre é bom. Agora, para a população, tem várias teses, do ponto de vista da aplicação desse ou daquele recurso em matéria, principalmente em matérias de repercussão nacional e internacional, como é o caso dessa ação que é simbólica, que é o caso do Mensalão, que é uma ação penal. Mas eu estou me referindo ao Mensalão, do ponto de vista da publicidade que os próprios órgãos de imprensa vêm fazendo, exatamente no sentido de destacar que os fundamentos constitucionais que envolvem o chamado direito ambiental criminal, e vocês perceberão, estou antecipando desde logo a conclusão do que eu pretendo dizer, os fundamentos constitucionais do direito ambiental criminal não têm como lógica, necessariamente, levar um poluidor à prisão. Isso não é ruim, isso é sistêmico. O doutor Gilberto vai dizer aqui, na época da elaboração da lei, houve muita crítica, é uma lei frouxa, uma lei mole porque não põe na cadeia. Mas quem falou que a ideia era pôr na cadeia? Mas há um pouco essa visão de que direito criminal do bom, do forte, tem que levar à cadeia.
Se não leva à cadeia, não precisa do direito criminal, você resolve, sob o ponto de vista das sanções civis e das sanções administrativas. E, portanto, para entender como funciona a própria legislação destinada a tutelar bens ambientais, e aqui o ponto relevante central é esse: qual é a função do crime e da pena na tutela dos bens ambientais? Quer dizer, como que no sistema constitucional se delimitou uma ideia, e vou ter oportunidade de comentar, de você poder criminalizar pessoas de direito, até de direito público, por que não, mas pessoas jurídicas de direito público e de direito privado dentro da esfera do que significa no plano constitucional a lesão ou ameaça ao direito. E, para que a gente tenha uma boa ideia a respeito de todos os temas que vão ser desenvolvidos aqui, qual é o ponto de partida? O ponto de partida, e por isso que o tema é de direito ambiental criminal, não de direito criminal ambiental, é partir do pressuposto que, a partir de 88, o nosso sistema constitucional, que é um sistema constitucional de uma democracia de economia capitalista, isso quero deixar bem claro para que vocês entendam um pouco a perspectiva do que vai ser o direcionamento do direito ambiental criminal, mas esse sistema democrático, que foi um sistema originário de um rompimento com o Estado totalitário, entendeu por bem configurar no sistema normativo, na Carta Constitucional, uma relação jurídica chamada relação jurídica ambiental. Então, o ponto de partida para se entender responsabilidade chamada civil, penal, administrativa, não está no estudo da responsabilidade penal civil administrativa. Quer dizer, a gente entende uma responsabilidade do ponto de vista do que é a lógica de alguém ter uma responsabilidade. E por que nós, da área jurídica, entendemos a partir desta situação? Porque responsabilidade no sistema constitucional pressupõe o quê? Um dever, um direito, uma obrigação e uma sanção. Por mais que seja complexo, por mais que a gente possa aprofundar o estudo do direito positivo, nós da área jurídica ainda temos relevância e importância, porque nós lidamos com esses diferentes temas, que são temas da sociedade, que são temas feitos pela cultura brasileira, sob o ponto de vista da perspectiva daquele que é o grande princípio, é o mais importante princípio, inclusive de direito ambiental, que é o princípio da legalidade. Não é porque é direito ambiental que não se aplica o princípio da legalidade. Até porque, num sistema normativo, e principalmente nós que vamos conversar hoje o dia inteiro sobre responsabilidade a partir da existência de uma relação jurídica que envolve crime e pena, temos que ter clareza que, quando existe dever e direito, o artigo 5º e 2º da Constituição Federal diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E, portanto, esta ideia é uma ideia central para entender o direito ambiental e a responsabilidade ambiental. Seja ela com aplicação de sanção penal, seja ela com reparação de dano, seja ela preventiva, seja ela até com aquela responsabilidade que é um pouquinho café com leite, que é a responsabilidade administrativa. Mas que existe, que está disciplinada no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal. Mas qual é o ponto de partida importante para a gente conversar sobre direito ambiental e responsabilidade criminal? É indiscutivelmente a existência do artigo 225 da Constituição Federal. Então a gente entende o que é direito penal ambiental, direito criminal ambiental, enfim, qualquer matéria vinculada ao direito ambiental, quando nós sabemos o que é direito ambiental. Então, este é o ponto de partida que eu necessariamente tenho que desenvolver ainda aqui brevemente, para que as senhoras e senhores entendam um pouquinho por que tem essa programação. Se a gente não conversa isso aí, conversava com o Daniel, que é meu companheiro, mestre em Direito, se a gente não explicar o que é direito ambiental, do ponto de vista da doutrina, e na maneira pela qual o Supremo Tribunal Federal agasalhou, abraçou essa doutrina, os colegas não vão entender. Porque, por exemplo, a gente tem uma palestra aqui que vai ser ministrada pela doutora Cristiana, que já chegou, Crimes no Meio Ambiente Digital. Fala, o que tem a ver marco criminal e civil da internet com direito ambiental? Então, fala, pô, eles deram uma encaixada aí, porque a colega naquele dia podia dar uma palestra, topou, encaixa aí. Quer dizer, há uma lógica constitucional no sentido de estabelecer o que é o conteúdo material do direito ambiental. E, portanto, quando a gente tem clareza do que é o conteúdo material do direito ambiental, a gente acaba por notar que desse conteúdo material do direito ambiental é que surge uma relação jurídica ambiental. Relação esta que impõe, antes de um direito, um dever, que diz respeito a um direito que gera obrigações, e as 3 hipóteses de sanções, como eu disse há pouco, definidas no parágrafo 3º do artigo 225 da Constituição Federal.
né? E uma delas é desse Congresso aqui, vamos falar da chamada sanção penal. Agora, tem que ficar claro, principalmente numa democracia, que antes de discutir sanção, e principalmente sanção penal, tem que discutir crime. E discutir crime no contexto da democracia. Né? Não é muito aquela ideia que, infelizmente, ainda existe nos bancos escolares, quando a gente aprende na escola direito penal, a gente não aprende direito criminal. Já vai para a pena e depois já vai para a execução. Agora, se fez ou não fez o certo ou errado, isso aí é de menos. A gente costuma brincar que se aconteceu, não é de menos. Portanto, estabelecer a pena e como é que efetivamente a pessoa vai cumprir a pena, se a pessoa só dorme na cadeia, fica o dia inteiro, fica em casa. Né? Então, a gente faz um resumo didático das possibilidades concretas de satisfação dessa modalidade de sanção. Então, dizia, o ponto de partida qual é? É a existência numa carta democrática de cunho capitalista da relação jurídica ambiental. Então, com base no artigo 5º e 2º, qual é o primeiro pressuposto? O primeiro pressuposto é o próprio conteúdo do artigo 225 da Constituição Federal. Eu não terei condições de compreender as disposições gerais da Lei 9605, eu não terei condições de compreender a chamada legislação extravagante e criminal no plano ambiental, se eu não compreendo quais são os fundamentos constitucionais que estruturam o direito ambiental. Portanto, quais são os fundamentos constitucionais que estruturam o direito ambiental? Que são importantes para que se entenda a lógica da sanção penal. E vocês verificarão que é por conta da ideia da Constituição que a Lei 9605 acabou sendo da forma que é. E é uma boa lei, sob o ponto de vista da perspectiva constitucional. Dizia, em primeiro lugar, entender do conteúdo do próprio artigo 225 da Constituição Federal, que é subdividido em 4 partes. Todo estudioso na academia, e principalmente toda e qualquer pessoa que atua no âmbito do direito ambiental, advogado, juiz, promotor, defensor, já tem que saber de antemão o seguinte: primeiro, o sistema constitucional, e isso que interessa, estabeleceu a existência de uma relação jurídica ambiental. Quando o 225 diz que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, o primeiro aspecto relevante e central é que direito ambiental não tem sua gênese na lei. Não vai ser na lei. Não é na Lei 9605, não é na Lei 6938, não é nenhuma regrinha infraconstitucional que a gente vai entender o que é direito ambiental. A gente entende, a gente sabe o que é direito ambiental quando a gente nota que é direito ambiental descrito pela Constituição Federal. Então, a nossa carta, de maneira inédita, a partir de 88, estabeleceu o quê? Primeiro, a existência da relação jurídica ambiental. Então, importante na teoria e principalmente na prática é o seguinte: não percam tempo em 2013 em discutir se de direito ambiental ou não. Ainda nem falei do Supremo, mas já estou falando desde logo, como preliminar. A existência do direito ambiental é dada pela Constituição Federal, ponto final. Então, não percam tempo sobre o que é direito ambiental, se é público, é privado, se é misto. Isto é perda de tempo. Qual é o pressuposto estrutural sistêmico? É que a Carta de 88 estabeleceu a existência da chamada relação jurídica ambiental. Então, primeiro aspecto, esta relação jurídica ambiental, daqui a pouquinho vocês vão perceber, é que uma vez não cumprida, uma vez não obedecida, vai gerar o quê? Uma responsabilidade e uma sanção. E, portanto, vamos hoje aqui falar da sanção chamada penal. Mas qual é o ponto de partida didático, claro, essencial, para a gente firmar toda a linha argumentativa de toda a programação no dia de hoje? Primeiro, é compreender o que significa, para o princípio da legalidade, a existência de um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esse é o primeiro ponto de partida necessário. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal entendeu por bem ao estabelecer relação jurídica ambiental, indicar a existência de um direito, sem que, ao indicar a existência desse direito, definisse imediatamente o seu conteúdo. Então, usando um artifício que os juristas usam no mundo inteiro, estabelecer uma relação jurídica através do que a gente chama de um conceito jurídico indeterminado. E que eu prefiro o termo conceito legal indeterminado. O que é um conceito legal indeterminado? É uma relação jurídica que pressupõe a existência de um conteúdo normativo que vai ser interpretado em face da visão geral constitucional. E, portanto, quando eu falo da visão geral constitucional, que eu estou aqui a afirmar que a Constituição Federal, e as senhoras e os senhores estão cansados de ler, de ver e agora de ouvir pela oportunidade do julgamento do mensalão, direito constitucional, a interpretação para ser adequada tem que ser sistemática. Não basta entender um único artigo, eu tenho que entender
qual é a finalidade, qual é o objetivo da Constituição brasileira. Né? O antigo ministro, sempre professor da Universidade de São Paulo, Eros Grau, usava um termo que hoje todos usam, que a Constituição Federal não se interpreta em tiras. Você não pega ali, pins, a gente como advogado até pega, porque interessa ao cliente. Mas numa visão mais ampla, nós sabemos que não é através de um único dispositivo da Constituição Federal que nós entendemos a maneira pela qual eu aplico aquele critério. Então, quando a nossa Carta Magna constrói a ideia do que é um direito ambiental, através de um conceito legal indeterminado, o que ela acaba por apontar? Que, embora ela, ao definir o que é a relação jurídica ambiental, não exteriorize desde logo o seu conteúdo, ela autoriza o legislador, com competência para tanto, a explicar e estabelecer. Né? E ela, de fato, faz, quando os senhores analisam os artigos 22, 23, 24 e 31º da Constituição Federal. Né? Para resumir, o direito ambiental, pela sua envergadura e pela sua importância, já vocês vão ver o que é o bem ambiental. Este que vai ser objeto de uma relação criminal, de uma sanção penal, pressupõe um conteúdo material que acaba por ser indicado, normatizado, não porque ele está diretamente incluído na primeira linha do 225, mas porque a primeira linha do artigo 225 autoriza que o legislador, no âmbito, seja da União, do Estado ou do município, explique o que é essa tal de relação jurídica ambiental. Né? Então, segundo ponto importante para a interpretação do tema, o legislador explicou, com base na legalidade que é direito ambiental, e esse aqui é um tema muito importante. Aliás, doutora Fernanda, outro dia na magistratura eu disse isso e vou repetir tantas vezes quando estiver lá para os ilustres magistrados. Né? Há uma certa visão, uma certa promiscuidade normativa a respeito da conjugação do que é o tema direito ambiental. Porque diz o legislador autorizado pela Constituição Federal, e ele o diz com base numa lei federal que, embora da época da ditadura, foi assimilada pela Carta Constitucional, que é a Lei Federal 6938 de 81, né? Não por acaso uma lei que define a Política Nacional do Meio Ambiente. Né? Esta lei autorizada pela Constituição define o que é juridicamente, tecnicamente, meio ambiente. Então, percebam, colegas, e principalmente para efeito criminal, não se trata de uma simples interpretação desse ou daquele autor. A nossa Carta Magna, que diz que existe uma relação jurídica ambiental, que autoriza o legislador a definir do que se trata, desde que essa definição seja compatível com a Carta Constitucional, explica no artigo 3º, inciso 1º, o que é juridicamente meio ambiente. Aquilo que nos interessa, para o nosso Congresso, para a nossa área. Diz o legislador, meio ambiente é o conjunto de condições, leis e influências de interações de ordem física, química e biológica que, atenção, permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Então, o primeiro aspecto central e importante para entender, inclusive, a aplicação da responsabilidade criminal é o seguinte, do que é que se diz, do que é que se fala, o que é que se estuda, em que medida, qual é o direito material que se aplica ao direito ambiental? A resposta é dada pela lei. O direito ambiental se aplica em fase da tutela jurídica da vida em todas as suas formas. Né? Portanto, ao contrário do que o próprio STJ vem dizendo, né, e vejam, STJ, mas felizmente ou infelizmente tem um Supremo Tribunal Federal que explica adequadamente, o bem ambiental não é meio ambiente, o bem ambiental é vida. Daqui a pouquinho vocês vão ver que pelo menos 3 julgados do Supremo Tribunal Federal didaticamente explicam que uma coisa é meio ambiente, outra coisa é que em face do meio ambiente existe um bem regulado por essa matéria que é tipificado no plano constitucional. Né? E, aliás, ainda bem que o Supremo definiu isso, porque, independentemente do Supremo definir ou não, o que é que cada um de nós pode ler claramente, de maneira inequívoca? Que o legislador explica que meio ambiente é um conjunto de regras que tem como norte e razão de ser o quê? A tutela jurídica da vida. Então, primeiro ponto importante para que os colegas meditem nesse nosso congresso é o seguinte, qual é o bem ambiental que nós vamos discutir que acaba por ser disciplinado também no campo criminal? Vida. É de vida que nós estamos falando, de um direito material que, desde seus primórdios, a Constituição democrática acaba por definir. É claro, e aí vem um segundo momento, e vocês vão ter aqui várias e diferentes visões a respeito da interpretação do tema, que quando o direito ambiental diz que a tutela jurídica, que nós estamos conversando, é a tutela jurídica da vida, vem o legislador constitucional e explica que vida? A vida abarcada, indicada pela Constituição Federal.
né? E aí, por óbvio, se existe uma Constituição Federal que não só delimita a relação jurídica, com uma atenção, mais importante que isso, explica que é uma Constituição a ser interpretada através de sua principiologia, e esta principiologia está escrita nos 4 primeiros artigos da Constituição Federal, não fica muito difícil chegar à conclusão que esta tipificação, este esclarecimento, melhor, esta definição do que é direito ambiental dado pela Lei 69/38 de 81, ao ser interpretada à luz da Constituição Federal, aponta um direcionamento absolutamente claro. Né? No que diz respeito à tutela jurídica da vida, ela está falando da vida da pessoa humana com dignidade. Até porque é a dignidade da pessoa humana um dos 5 fundamentos que estrutura todo o raciocínio jurídico brasileiro. Né? Vejam que, a partir dessa primeira perspectiva, o que eu quero deixar muito claro? Você já tem um parâmetro importantíssimo em matéria criminal e penal. Importantíssimo. Porque sempre que houver uma interpretação de uma leizinha qualquer, quando eu falo de leizinha, é tudo aquilo que é criado a partir do artigo 59 da Constituição Federal, eu não posso ter uma interpretação de uma sanção penal em matéria ambiental atentatória à dignidade da pessoa humana. Até aí já está fazendo um congresso amplíssimo. É uma série de situações que existem na própria lei federal, que vai ser estabelecida aqui pelo segundo expositor que acaba de chegar, que é o desembargador Rui Alberto Cavalheiro, sob o ponto de vista do que é a disposição geral da Lei 9605 de 98. Quer dizer, o que eu estou comentando com as senhoras e os senhores é que, independentemente do que a lei venha a dizer, em matéria do que é crime e do que é pena, não pode haver um crime e uma pena que, a pretexto de salvaguardar o bem ambiental, viole a dignidade da pessoa humana. Então, esse é um primeiro pressuposto, que não é da lei, é do sistema, é da matéria constitucional. Né? E parece que alguns ainda temem não compreender que a função da sanção penal não é acabar com a dignidade da pessoa humana, mas estabelecer um critério técnico, instrumental, constitucional em proveito da tutela do bem ambiental. Né? Então, percebam, preservar a dignidade da pessoa humana não é um raciocínio normativo que deriva dessa ou daquela lei, é um raciocínio normativo do sistema. E permita que eu diga a visão de sistema, aquela visão tradicional de sistema da ciência como um todo. Quando a gente fala em sistema constitucional, nós estamos falando do quê? Num conjunto de normas que é unitário e organizado. Então, definição de sistema não precisa ser jurídica. As ciências, em geral, definem o que é sistema. Né? Quando os senhores estudavam lá longe, sistema nervoso central, periférico, o corpo humano tem 11 sistemas. Quando fala em sistema, todo mundo tem uma certa lógica. Né? Às vezes, vou falar sistema de trânsito, bom, não dá para usar isso aí, mas quando a gente fala em ideia sistêmica, qual é o pressuposto? É que um todo concatenado, então não adianta você pensar um aspecto para revelar todo o seu conteúdo. Né? E por isso que se fala em sistema constitucional. Todas as normas jurídicas da Constituição Federal pressupõem o quê? Pressupõem esta, entre aspas, costura que é dada pelos princípios fundamentais. E é exatamente em face desses princípios fundamentais, que obviamente orientam o direito ambiental constitucional, é que nós vamos ter o estabelecimento de critérios para as 3 responsabilidades. Para a civil, para a criminal, para a administrativa, mas lembrando, e agora volto ao tema, o primeiro pressuposto, qual? Eu não posso ter uma interpretação da aplicação do direito ambiental criminal, do direito penal, como vocês quiserem, interpretação que venha a ser atentatória ao conteúdo normativo do artigo 1º e 3º da Constituição Federal. Então, esse é um primeiro pressuposto. Vida, a partir de que critério? Primeiro, do artigo 1º e 3º da Constituição Federal. Mas há um segundo critério, que é interessante notar, nem sempre um critério que quem gosta muito de crime de pena acaba por enfrentar, mas tem que enfrentar, porque ele também é fundamental, é que da mesma forma que a lógica do direito criminal ambiental pressupõe valorar a dignidade da pessoa humana, a lógica do direito criminal ambiental também está associada à economia capitalista. E todos os temas estão associados à economia capitalista. Com devido respeito, é risível achar que existe algum subsistema normativo que não siga a lógica do lucro. Até porque a Constituição Federal está dizendo que não. Não é por outro motivo que os estudiosos vêm apontando, e as senhoras e senhores vêm notando, que nos últimos tempos, o que vem sido a tônica das sanções em matéria penal? Econômica. Isso não tem nada de alternativo, isso é a regra. A alternativa é cadeia.
Até porque cada uma das senhoras e senhores tem que ter em mente o seguinte: cadeia só dá prejuízo. Cadeia só dá problema, cadeia só dá dificuldade. Né? Outro debate aqui, sabe, por que não privatiza o sistema? E é uma brigarada. Mas eu ousaria dizer, no dia que o Bradesco orientar o sistema de carceragem em geral, rebelião só na database. Quer dizer, ninguém vai ficar brigando, não, o senhor aguarda, tem o tempo aqui, está na convenção coletiva, né, o representante do PCC vai lá, assina, deposita na DRT, faz direitinho, entendeu? Queima o colchão, bom, você discute na remissão da pena, faz um negócio organizado, todo mundo topa. Né? Todo mundo vai além. Mas nós ainda, até por uma cultura ocidental, ainda estamos ligados à ideia de vingança, que é um direito fundamental da pessoa humana. A doutrina não conta porque pega mal. Mas se existe um conteúdo inequívoco, humano, da dignidade, é o direito de se vingar. Né? Então a pessoa não basta repor o dinheiro de menos. Agora ele tem que sofrer, vai ficar. Você vê que hoje até alguns pretensos condenados mensalões estão escolhendo até o presídio, que é mais menos controlado, é assim, é assado. Então vejam, que é uma perspectiva humana, psicológica, mas que tem ponto conteúdo econômico. Quer dizer, a lógica do sistema constitucional brasileiro e do mundo inteiro, qual é? Lucro. Não há nenhum segmento da sociedade que esteja apartado da situação. E muito menos a doutrina vinculada ao direito penal, ao direito criminal. Eu não sei porquê, né? E com todo respeito, os colegas estudam ciência criminal, que eu acho um negócio esquisito, né? E não discutem essa questão, que a lógica da pena é a lógica do lucro. E tanto mais efetiva, quanto mais associada a essa discussão. O que eu estou afirmando aqui, e cometo essa ousadia com absoluta tranquilidade, é que a Constituição Federal diz que tem que ser assim. Porque tão importante quanto a dignidade da pessoa humana é a existência de uma ordem econômica capitalista. Ora, se eu vou falar da proteção de um bem ambiental, que tem 3 modalidades de repressão, uma administrativa, uma civil, uma criminal, nem por isso elas não guardam essa lógica que vem apontada aqui no plano constitucional. Notem, com isso fica inclusive fácil justificar que as regras, do ponto de vista da aplicação da pena da 9605, são econômicas. Fica muito mais tranquilo. Aliás, fica particularmente interessante e importante, isso que eu estou conversando com os colegas, é o fundamento constitucional, entender por que na Lei 9605 se estabeleceu no artigo 4 que eu posso desconsiderar a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Lei penal. Lei penal econômica. Isso aqui é Keynes, puro. Então as pessoas ficam, normalmente, os órgãos acusatórios, está muito frouxa. Não, está sistêmica, está bem feitinha. Não é contemporâneo, né, sistêmico, pensar em punição no plano criminal com cadeia, por todos esses fundamentos que eu estou ponderando, pensando lá com as senhoras e senhores. Pois bem, mas dito isso, o que é importante avançar? Né? A partir da perspectiva que nós estamos falando de uma relação jurídica ambiental que tem como pressuposto interpretativo o artigo 1º e seus incisos 3º e 4º da nossa Carta Magna. É uma segunda descrição que também é dada pelo artigo 225, e o meu tema é esse, a interpretação constitucional do direito ambiental criminal, quando então, depois de indicar a existência no plano maior da Carta Magna de uma relação jurídica ambiental, o legislador explica o que é o bem ambiental. Então notem, quando eu explico o que é bem ambiental, não é bem penal, que eu também sei que tem essa conversa. Eu gosto dos penalistas e criminalistas, eu fico prestando atenção, porque diz que tem um tal de bem penal. Não sei do que se trata. Eu sei o que é bem ambiental. Por que eu sei? Porque a Constituição diz. E aí eu não estou diante de um conceito legal indeterminado, estou diante de um conceito legal determinado. Quando a Constituição Federal explica o conceito, fim de papo. Não adianta vir a leizinha e falar, no meu caso é assim, no meu caso é assado, para efeito tributário é assim, para efeito de consumo. A Constituição Federal, ao contrário do que eu acabei de dizer anteriormente, quando ela aponta a relação jurídica ambiental como conceito legal indeterminado, ela explica o que é bem ambiental a partir de 88. Resposta: é todo e qualquer bem, diz a Constituição Federal, essencial à sadia qualidade de vida da pessoa humana. Então, está definido. Então, é claro, se o bem ambiental é todo e qualquer bem essencial à sadia qualidade de vida da pessoa humana, a responsabilidade criminal também está atrelada a essa lógica. E que lógica é essa? Saber o que é para a Constituição Federal bem essencial à sadia qualidade de vida da pessoa humana. Vejam que didático. O
que é um bem essencial a servir a qualidade de vida da pessoa humana no plano constitucional? Resposta: são os bens que, pelo menos numa visão básica elementar, acabem por indicar o conteúdo do que é a dignidade da pessoa humana. Por quê? Ninguém vai discutir. Ninguém vai discutir o mais. Agora, o básico todo mundo topa. O que é essencial, elementar? Qual é o traço que configura de maneira inequívoca a dignidade da pessoa humana? Diz a Constituição, bom, é pelo menos ter assegurado alguns valores fundamentais para a nossa democracia. E para além disso é tudo menos direito ambiental. É direito do consumidor, é outras situações. Quem é da área ambiental, ao utilizar a economia, usa uma expressão do Karl Marx que era genial. Não é do Karl Marx comunista, do Karl Marx filósofo e economista. Um craque, com seu livro Capital, de 4 volumes. O que o Marx dizia didático até hoje? Que o ser humano convive com 2 tipos de bem. Saber, o bem fundamental para o estômago e o bem da fantasia. O direito ambiental só estuda bem fundamental para o estômago. O bem ambiental tutela, inclusive no plano criminal, a água, mas não a água cristal. A água, H2O, como um bem fundamental para a sobrevivência da pessoa humana. É claro, cada um de nós sabe que essa água, uma vez transformada em relação de consumo, ela passa até mudar. Então, em vez de cristal, se colocar aqui o nome francês ou italiano, é Perrier. De 2,20, se tiver aqui Poá, de 1,20, ela passa a custar 26,30. E em restaurante, R$60. E alguns diriam, o que mudou? Não, é que vem o garçom e fala, isso aqui é água da montanha, neve derretida dos Alpes. Você de tal forma está animado, vai lá no dia das mães, dia dos namorados, vai lá com a namorada, leva a namorada no restaurante francês, o presidente leva a namorada dele, não vai pedir uma água Poá. O garçom fala que o senhor quer, manda uma Poá. A menina vai embora na hora, fala, não vim aqui para tomar água Poá. Então o garçom fala, temos aqui, só tem importada. Na Europa tem menu de água importada. Essa aqui, daí está a descrição, é a neve que derrete. Claro que para quem estuda o tema é técnico, isso é uma bobagem. Mas para quem não é técnico, ele sente a neve descendo aqui. Ele põe água aqui, ele fala, você reparou como dá um frescor? Não reparou nada, mas é efeito placebo, que é a base da sociedade de consumo. Então, todo ser humano vive de fantasia, inclusive da água. Ele paga, ele não reclama, porque ele tem convicção que aquela água estrangeira é bem melhor que a Poá. Você não vai bater boca com hermenêutica de física com um garçom. Fala, meu amigo, no mundo inteiro, 2 moléculas de hidrogênio e oxigênio. O cara fala, você é um ignorante. Isso aqui é uma água, tal. Daí já olha para sua acompanhante, só não entendeu. Fala, ele é grosso, só pode trazer. Entendeu? Essas coisas que acontecem no nosso dia a dia. O que eu estou comentando cada um de vocês é o seguinte, qual é o objeto do estudo normativo do direito ambiental? Aquilo que o economista Karl Marx dizia, estômago. Central, fundamental, essencial. Eu não preciso fazer publicidade. Senhor, beba água, eu recomendo. Se não beber, vai morrer. É simples assim. Senhor, alimente-se. Se não se alimentar, vai morrer. Então, note, é muito diferente da relação de consumo quando pressupõe essa ideia da fantasia. Então, qual é a função do direito ambiental? E aí a relevância da restrição criminal, vocês estão vendo. É porque eu estou diante de bem essencial para a sobrevivência da pessoa humana. E aí cabe dizer, no plano constitucional, quais são os bens essenciais para a sobrevivência da pessoa humana. Sem dúvida alguma, a partir do conteúdo do artigo 6º da Carta Magna. Uma ou outra discussão pode ir para além do artigo 6º, mas as senhoras e os senhores todos vão concordar que sem que reste caracterizada a possibilidade de educação, de saúde, de trabalho, de alimentação, de moradia, de lazer, enfim, sem que exista caracterizado o conteúdo do artigo 6º, aquilo que a gente doutrinariamente chama de piso vital mínimo, não adianta estudar direito. E, portanto, não adianta falar em piso vital mínimo, nem bem essencial a sadia qualidade de vida. Notem, aqui o que eu estou chamando a atenção é que alguns desses valores estão numa estrutura anterior à dignidade da pessoa humana. Você tomar água é anterior a ser digno é uma condição cultural. Se a pessoa não toma água, se a pessoa não se alimenta, se a pessoa não tem moradia, não tem nem o que falar em pessoa humana, quanto mais dignidade da pessoa humana. Então, para avançar, qual é a razão de ser da responsabilidade ambiental? É tutelar esses bens. E aqui, meus companheiros de mesa, com certeza, muitos que aqui estão surpresos. Falam, mas isso que é direito ambiental? Pensei que você fala um negócio da flora, fauna. Vai ter flora e fauna também, mas depois. A surpresa mundial do direito ambiental brasileiro, e que é do Brasil,
que é um sistema cultural próprio, é que o fundamento do direito ambiental está no artigo 6º da Constituição Federal. Então, muito antes de falar de flora, de fauna, de água, de sol, de hidrocarboneto mais variado, em forma de gás ou não, qual é o aspecto central, fundamental para a tutela do direito ambiental? São os requisitos que asseguram a essencialidade daqueles bens que, para a Constituição Federal, mantém a vida da pessoa humana. Então, vejam, esta é uma tarefa constitucional, fixada pela Constituição Federal, que ao definir que o bem ambiental são os bens essenciais da qualidade de vida, vai apontar no plano do conteúdo do artigo 6º uma relação jurídica, inclusive que envolve crime e pena, né, e que vai ser longamente discutida no dia de hoje. Inclusive, sob o ponto de vista da visão dos autores do novo Código Penal, que oportunamente será feito comentário. Tem uns brigam, outros acham interessante, mas o que eu estou comentando no plano constitucional não tem erro. Está claramente dada a condição do bem ambiental a ser tutelado pelas 3 modalidades de responsabilidade. Muito bem, mas não é só, para que a gente possa avançar mais um pouquinho. O que a gente tem que compreender no plano da estrutura constitucional? Que esse mesmo artigo 225, que estabelece o que é bem ambiental, que explica a razão de ser da relação jurídica ambiental, traz uma novidade importantíssima, com reflexos, sim, no plano da interpretação do que é crime e do que é pena. Por que com reflexos, sim? Porque quando o artigo 225 diz que a relação jurídica ambiental envolve um bem de uso comum do povo, a tutela do bem ambiental, seja ele no plano civil, seja ele no plano criminal, seja no plano administrativo, tem que levar em conta que lógica? A lógica, eu estou tutelando um bem que não é individual. E, portanto, que é um bem meta individual. Tem nada a ver com o Código Penal. Nada a ver com o Código Penal. Não estou falando aqui dos direitos materiais fixados na época da ditadura Vargas, e que até hoje se usam como critério interpretativo por tudo e por todos. E quando tem uma novidade, faz uma gambiarrazinha lá, sempre que tem artigo 12C, artigo 26W, é gambiarra, é fita crepe. Quando acabar a letra, vai ter artigo 12C, lilás, artigo 12B, vermelho. E quando acabar, vai ter o quê? Figura geométrica.